Olha a gente aqui de novo, estamos juntos, olha, juntos para caminharmos para o alvo que é Cristo, é o nosso alvo. E você está vendo aí ao fundo, está vendo ali ao fundo, na tela, o nosso assunto de hoje. Já falamos muito sobre o arrebatamento da igreja, sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero trazer uns pontos, quero pontuar algumas verdades muito importantes. E, portanto, a igreja não passará a grande tribulação. A igreja não passará pela grande tribulação, nós asseguramos isso. E por que cremos e pregamos que a igreja não passará pela grande tribulação? Nós acreditamos nisto porque não é uma doutrina da igreja, não é uma doutrina da Assembleia de Deus e nem tampouco dos pentecostais. É uma doutrina da Bíblia Sagrada. Foi Jesus e seus apóstolos, foi Jesus quem proclamou e ensinou sobre o arrebatamento da igreja, sobre a vinda de Jesus, a sua vinda ao mundo, a sua segunda vinda ao mundo e o arrebatamento da igreja. E nós vamos trazer os pontos que nós acreditamos. Primeiro, nós queremos nos referir ao que Jesus ensinou sempre advertindo. Primeiro, ele disse que o arrebatamento, a vinda, a sua volta, a sua vinda, a sua segunda vinda, começando pelo arrebatamento, é como os dias, é semelhante aos dias de Noé. Nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até que Noé entrou na arca e ninguém percebeu até que veio o dilúvio. Então, quando o dilúvio veio, Noé e a sua família já estavam seguros na arca. Eles não sofreram o dilúvio, eles estavam na arca. Também Jesus disse que será semelhante aos dias de Ló. Aos dias de Ló, as cidades de Sodoma e Gomorra só foram destruídas depois que Ló e sua família foram resgatados da cidade. Então veio a destruição e destruiu as cidades. Mas Ló, que era justo, ele foi tirado antes. Mas qual é a igreja que será arrebatada? Quais são as características da igreja que será arrebatada? As características da igreja que será arrebatada é a igreja fiel, vigilante e que ama e espera a vinda de Jesus. Jesus falou isso em várias parábolas, em vários textos, várias formas. Ele falou para nos advertir, nos ensinar. Ele disse, uma das grandes lições que ele nos deu a respeito disso é a parábola das 10 virgens. Notem que as 10 virgens, elas não esperavam uma tribulação, um sofrimento. Elas se preparavam, elas caminhavam e se preparavam para uma festa, a festa do noivo, a festa de bodas. E 5 das 10 virgens eram prudentes, 5 não eram prudentes. Estas prudentes, elas prepararam azeite, elas reservaram azeite em suas vasilhas para alimentar suas lâmpadas, a fim de que, se o noivo tardasse, demorasse, elas pudessem ter luz, ter azeite para suas lâmpadas, enquanto as loucas, na parábola de Jesus, elas não se proveram de azeite e então lhes faltou o azeite, elas não puderam ir ao encontro do noivo. Jesus está falando de uma parte da igreja que é prudente, de uma parte que espera o noivo, de uma parte que está precavida e prevenida, ama e espera
a vinda do noivo e outra parte descuidada. Isso representa o mundo de hoje, a igreja de hoje, uma parte da igreja chamada de fanática, chamada de santarrões, chamada de pessoas tradicionais ou muitas conotações se dá a quem, na verdade, prima e espera a vinda de Jesus. Outra parte está descuidada, está tratando do mundo, está buscando prosperidade e até reino aqui nesta terra. Então Jesus nos ensinou e nos advertiu. Jesus não nos ensinou e nem nos advertiu a nos preparar para a grande tribulação. Ao contrário, ele nos ensinou e nos exortou a esperar, e nos preparar e esperar a sua vinda pelo arrebatamento da igreja. Então nós vamos falar agora sobre trazer alguns textos da palavra de Deus, porque esses textos nos instruem muito e nos dão luz sobre isto. Existem pessoas que estão pregando que nós que defendemos e que cremos no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, eles dizem que nós estamos iludindo e enganando as pessoas, porque nós deveríamos estar ensinando e exortando a igreja a se preparar para a grande tribulação, para não aceitar o sinal da besta e então vivemos a grande tribulação. Eles dizem isso e até nos acusam disso. Então eu vou trazer aqui na palavra de Deus, porque as nossas palavras são muito vagas sem a palavra de Deus. Vamos ver o que Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15 e versículo 51. Ele diz aqui: eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aqui nós estamos vendo e ouvindo estas palavras sobre o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. Mas nós temos outros textos e eu quero ler. Veja que Paulo está falando sobre a incorrupção da alma, do corpo que teremos depois de transformados. E ele diz: eu vos digo um mistério, que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E ele diz: num abrir e fechar de olhos. Assim como Jesus havia dito antes que a sua vinda, que o arrebatamento da igreja será como um relâmpago que brilha no Oriente e se mostra até ao Ocidente. Bom, agora nós vamos aqui para 1 Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4 e versículos 15 até o 17, vamos ler então. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que já dormem. Porque o mesmo Senhor, preste atenção, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Seremos o quê? Seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos
ares, a encontrar o Senhor nos ares. Seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Lá não existirá tribulação. A igreja lá estará livre da tribulação, está fora da confusão do mundo. Eu quero ler ainda o que nos diz o apóstolo Paulo, na sua carta, na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, e versículo 1, ele diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. A nossa reunião com Ele. A nossa reunião será onde? Aonde nós vamos encontrá-lo, nos ares. Que nós já falamos aqui sobre o tribunal de Cristo, que se dará ali quando os crentes receberão galardões, receberão as suas coroas e galardões pelo que viveram e serviram aqui na terra. Então, queridos, não existe índice. Agora, eu vou trazer, mas não cabe nesse vídeo, alguns argumentos que os pós-tribulacionistas, eles defendem, ainda aqui nesta carta, só que não cabe nesse vídeo, porque eu quero falar mais de alguns pontos. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e versículo 9, lemos o seguinte, digo melhor, é 9 mesmo. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação, a aquisição da salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar deste ponto, porque a grande tribulação é a manifestação da ira de Deus sobre a terra, é o juízo de Deus sobre a terra. E a igreja, Deus não derramaria, o Senhor Jesus Cristo não derramaria a sua ira sobre a sua igreja. Ele ama a sua igreja. Como ele derramaria a ira de Deus sobre a sua igreja? Portanto, a igreja será tirada aqui da terra antes da grande tribulação, porque Deus não nos destinou para a sua ira, não. Então, não confundamos que nós passamos por tribulações. Jesus disse, no mundo tereis aflições ou tribulações. Tribulações teremos, mas não a grande tribulação. Bom, ainda em Apocalipse, capítulo 3 e versículo 10, o Senhor Jesus Cristo disse, por que guardastes a palavra da minha paciência? Assim também eu te guardarei do dia da aflição que há de vir sobre o mundo, sobre os que habitam na terra. Portanto, a igreja tem promessas do arrebatamento. A igreja tem promessas de não ter que passar pela grande tribulação. Nós passamos sim por tribulações, nós passamos sim por aflições. Até algumas pessoas em toda a história já foram mortas pela sua fé em Cristo. Mas isto não é a grande tribulação. Os judeus passaram por uma tribulação no ano 70, mas não é a grande tribulação. Portanto, a igreja, as promessas de Deus asseguram que a igreja não passará pela grande tribulação. Então, eu volto porque eu ouvi um grande conferencista e teólogo conhecido no Brasil dizer que a doutrina do arrebatamento antes da grande tribulação não se sustenta. Ele diz que a reforma
que a igreja histórica não pregou o arrebatamento antes da grande tribulação, que após a reforma não foi pregada o arrebatamento antes da grande tribulação. E ele diz que essa doutrina, esse ensinamento foi criado de 200 anos para cá e, portanto, é um modernismo da igreja. Eu quero dizer a este irmão e a quantos assim entendem que a igreja, a reforma, não pregou muitos outros pontos bíblicos, como, por exemplo, o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. Isto aí os crentes foram buscar nas Escrituras e não no histórico da igreja. E é através da Bíblia Sagrada. Jesus e os seus apóstolos, eles afirmaram que a igreja será arrebatada. E então nós precisamos não somente crer nisto, mas pregar isto, pregar aos nossos filhos, pregar aos crentes materialistas que estão embebecidos pelo mundo, estão embriagados com a possibilidade de serem ricos, de serem prósperos aqui, e que, na verdade, a prosperidade de Deus existe, mas de outra forma. Então nós precisamos pregar que Jesus vem, pregar que o arrebatamento da igreja vai acontecer, pregar que a igreja não vai passar pela grande tribulação, mas deixe-me definir mais uma vez que quem não vai passar pela grande tribulação, a igreja que vai ser arrebatada, são aqueles que estão vigilantes, que estão esperando, que não estão embriagados com o mundo e que amam o Senhor e a sua vinda. Eu espero que você seja um deles. Se não for, meu irmão, entre na presença de Deus, prepare-se, porque Jesus vem. Jesus vem e vem antes da grande tribulação para a igreja. Ele virá depois para o mundo e para Israel, mas para a igreja ele vem antes da grande tribulação. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Olha, não esqueça de dar o like. Não esqueça de se inscrever no canal. Deus abençoe, eu voltarei com outros vídeos, sempre com a finalidade de edificar a nossa fé, de renovar a nossa fé nas promessas de Deus e não esquecermos o que Deus tem feito e providenciado por cada um de nós. Mais uma vez, Deus te abençoe.